Vocês sabem por que nas pessoas idosas as doenças acontecem de maneira diferente do que nos adultos mais jovens? Isso aí chama apresentação atípica de doenças. Com o processo natural do envelhecimento, o nosso corpo vai mudando, né? O rim vai diminuindo, o fígado vai diminuindo, a própria fisiologia, o sistema de funcionamento do corpo vai mudando. Portanto, não é todo remédio que pode tomar, já não é qualquer dose que pode estar tomando. Então, a pessoa idosa é uma população à parte com relação a isso. Eu vou citar, então, algumas alterações que vão ocorrendo com o nosso corpo devido à questão do envelhecimento. As próprias alterações de nosso corpo são as seguintes. Primeiro, deformidades torácicas. Segundo, perda de massa muscular, inclusive musculatura respiratória. Terceiro, alteração em nossa temperatura média basal, que tende a diminuir. Então, com o passar da idade, a nossa temperatura tende a diminuir. Por isso que não é todo idoso que tem febre durante as infecções, seja pneumonia ou até mesmo infecção urinária. Tem muitos idosos que não apresentam febre. Quarto, medicamentos e seus efeitos adversos. Só para dar exemplo, a nitrofurantoína, que é um antibiótico, ela pode causar broncoespasmo em alguns idosos. Fluoxetina pode causar pneumonite por hipersensibilidade. Então, ou seja, a pessoa chega do consultório com broncoespasmo e às vezes um médico, né, por não entender muito do funcionamento do corpo do idoso, já vai achar que é uma pneumonia, alguma outra coisa, e no entanto é efeito adverso de um medicamento. Quinto, diminuição da reserva funcional orgânica, por exemplo, a queda do vocabulário. Então, para dar exemplo, com o envelhecimento, nós vamos perdendo algumas palavras. Lembra que quando você tenta contar uma história para uma pessoa e sempre falta aquela palavra, mas logo depois você acaba, né, se lembrando? Isso vai acontecendo naturalmente com o processo de envelhecimento. É lógico que tem que ser muito bem investigado para diferenciar de alguns casos de demência. Sexto, tendência a minimizar os sintomas, alegando ser da própria idade, como por exemplo instabilidade postural. Veja bem, tem algumas pessoas, aliás, muitas pessoas idosas, quando levantam de uma cadeira ou vai andar por um corredor, elas sentem que estão ficando um pouco desequilibradas, vai perdendo aí um pouco da força, só que o problema é que elas acham que isso é normal e não é. É da idade, estou ficando idoso mesmo, e não é. Tem que procurar ajuda médica ou ajuda aí com um fisioterapeuta para iniciar o processo de investigação, por que está tendo esse desequilíbrio. Sétimo, a sobreposição de quadros clínicos. O que acontece muito dentro da geriatria? As pessoas idosas, por terem múltiplas doenças, né, os sintomas vão se sobrepondo uns aos outros. Então você pega lá um cidadão que tem diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, já inicia um problema de um quadro cognitivo deficiente. Então as doenças elas vão se sobrepondo de uma tal maneira que os sintomas são múltiplos, né? E dentro da consulta da geriatria, nós vamos meio que peneirando esses sintomas, de modo a otimizar o tratamento. Então, nós não tratamos só a hipertensão, o geriatra não trata só o diabetes. O geriatra engloba tudo numa pessoa só. Então, dentro da consulta geriátrica, nós queremos saber desde como é que está o quadro familiar, como é que está, se essa pessoa mora sozinha ou não, se está fácil dela organizar os remédios, né? Então o geriatra ele tem que abordar tudo isso. Então ver o paciente, enxergar a família se está bem estruturado ou não, abordar de forma bem decisiva a questão do diabetes, abordar de forma bem decisiva a questão da hipertensão arterial, para que não ocorra, vamos dizer, aquela lambança de tratamento, sabe? Aquela mistura de remédios. Muitas vezes os remédios vão dando interferência uns com os outros e naquela tentativa do médico querer ajudar, acaba piorando o quadro do paciente. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e siga-nos nos próximos vídeos.